Eu resolvi apostar na próxima geração. Ora, será que é mesmo? Você percebeu o que acabou de acontecer em One Piece ou ainda não entendeu o tamanho do problema? Porque se você acha que isso é só mais uma luta de Monkey de Luffy, você está completamente enganado. Os últimos acontecimentos de One Piece nos deixou uma coisa muito clara. Imu não está mais se escondendo, não está mais manipulando pelas sombras, não está mais usando peças. Ele vai agir e isso absolutamente muda tudo. Porque até agora o mundo de One Piece sempre seguiu uma lógica. Vilões apareciam, Luffy evoluía e no final ele vencia. Mas dessa vez não. Dessa vez o próprio Deus desse mundo decidiu descer do trono. E deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém está percebendo. Se isso realmente acontecer, os Chapéus de Palha não vão sobreviver. Sim, mesmo com o Gear 5, mesmo depois de tudo que Luffy já enfrentou, ele ainda não está no nível de enfrentar Imu. E o último capítulo já começou a mostrar isso. Ataques que não funcionam, uma presença absurda, uma forma sombria que simplesmente ignora tudo ao redor e nem era a presença real de Imu. Agora, imagina quando esse cara ou essa mulher aparecer pessoalmente. Isso é o fim do jogo. E é exatamente por isso que a história não pode continuar desse jeito. Porque se ninguém intervir, acaba aqui. E é aí que entra a teoria insana aqui do Papotaco. Pensa só, duas pessoas que praticamente nunca agem diretamente vão ser obrigadas a entrar em cena. Monk de Drago e Shanks. E vamos começar por Drago. Existe um detalhe que pode ter passado despercebido, mas muda tudo. Drago estava em Marijoa. E isso não é coincidência. Porque enquanto o mundo inteiro olha para Elbaf, o verdadeiro centro do poder ainda é lá. E se Drago estava lá, então ele viu alguma coisa. Algo grande o suficiente para fazer ele se mover. Agora pensa comigo. Se Drago descobriu que Imu ia sair do trono e que pela primeira vez em séculos aquele ser ia agir pessoalmente, isso não é só um perigo, isso é catastrófico. Porque o equilíbrio do mundo depende justamente do fato de Ymur não aparecer. No momento que ele sai, o jogo acaba. E é por isso que Drago precisa agir. E não só agir, é chegar a tempo. É aqui que entra outra peça muito importante, a possível fruta dele. Se Drago realmente controlar tempestades, isso não é só poder destrutivo, é mobilidade, velocidade, é interversão. E seria a segunda vez na história que ele aparece no momento exato para salvar Luffy. Mas dessa vez, não de um inimigo qualquer, mas do próprio topo do mundo. Só que Drago não estaria sozinho, porque existe alguém que jamais deixaria isso acontecer. Alguém que tem ligação direta com Elbaf e que entende melhor do que ninguém o nível dessa ameaça. Simplesmente Shanks. Se Elbaf for o território do Yonkou Shanks, então isso não é só uma ilha, é um símbolo. E Shanks não deixaria Imu simplesmente chegar lá e destruir tudo. A entrada dele aqui não seria fanservice, seria inevitável. E agora imagine essa cena, Luffy no limite, sem energia, sem conseguir acompanhar, Imu avançando imparável e de repente o céu muda, o vento fica pesado, a atmosfera inteira se transforma. E antes que tudo acabe, duas presenças surgem, Dragon e Shanks. Não para vencer a batalha, mas para impedir que ela termine ali. Porque essa é a verdade que ninguém quer aceitar. Luffy chegou longe, mas ainda não chegou no topo. E se essa teoria estiver certa, nos próximos capítulos de One Piece não vão mostrar uma vitória, vão mostrar um resgate e o começo da verdadeira guerra final. É isso, galera, que loucura esse vídeo, né? Pensa bem, a gente tá numa era aí de farm de Áurea, né? Vimos aí em vários animes os personagens farmando Áurea. Imagine só Drago e Shanks tendo a oportunidade da maior
farm de Áurea já existiu na história dos animes. Porque, cara, eu sei que o Shanks parou uma guerra, tudo bem, mas, pô, segurar em Mo, o chapéu de palha, poderem se safar seria um absurdo e uma maior farmação de Áurea da história dos animes. Zé, o que que você acha, galera? Você acha que tem chance o Shanks realmente aparecer para ajudar o Luffy? Afinal, ele apostou o seu braço na nova geração. E talvez o Dragon poderia se mover de Mary Joe até eu em uma velocidade tão alta. Como é que o Dragon saberia dessa situação? Como que chegaria o ouvido dele? É uma teoria, galera. Algo que passa aqui na nossa cabeça. A gente acompanha o mangá semanalmente com resumos aqui no canal. Isso aí. Confere, né, galera? E também alguns spoilers que a gente sempre recebe por aí e tal. Mas é uma teoria que a gente formulou há um tempo. E com algumas revelações a gente chegou Tá na a hora de esse botar. ponto. Tá na hora de botar aqui, né, Luan? A ideia estava se construindo já há alguns meses, mas vimos que tá ficando próximo de talvez acontecer. E falou, vamos botar bronca nisso aí, vamos ver o que vai dar. Vai chegar igual uma tempestade. A hora é essa. Então, fala pra nós. A gente tá certo ou é só especulação e maluquice nossa? Não deixe de comentar aqui embaixo. Claro, né, Luan? Deixar aquele like, né? Com certeza. Tem que ajudar a gente, né? Pô, Bastante. fez esse conteúdo, fez toda essa edição. Vamos lá. Vamos pra cima de fé. Então, ativa o sininho pra se inscrever no canal, né, Luan? E não pode esquecer de se inscrever no canal, deixar aquele comentário maroto, porque aqui no Papotaco, Ah, nossa, porque aqui no Papotaco, a sua voz é Senhor Deus.